Desde os tempos antigos, a obediência a Deus sempre foi a chave que separou os que presenciam milagres dos que são vencidos pelo medo. A história de Moisés diante do Mar Vermelho é uma das mais poderosas representações desse princípio. Um homem comum, com um passado marcado por erros, agora se vê como líder de um povo que caminha entre promessas e ameaças. O Egito havia sido deixado para trás, mas seus exércitos ainda perseguiam com fúria. Diante de si, apenas um mar intransponível. Atrás, um inimigo determinado. E nas mãos de Moisés, apenas um cajado, símbolo simples, mas carregado do poder divino. O desespero tomava conta do povo. Murmúrios, choro, gritos. Por que sair do Egito, se a morte parecia iminente? Por que confiar em um homem, se ele agora parecia sem saída? Mas Moisés não estava só. O mesmo Deus que o chamara do meio de uma sarça ardente agora o guiava, e falava ao seu coração. A instrução era clara e absurda: estende o cajado sobre o mar. Aos olhos humanos, levantar um pedaço de madeira contra um oceano era loucura. Mas na linguagem do céu, era obediência. E a obediência tem o poder de mover o impossível. Enquanto os ventos começavam a soprar de maneira estranha, o mar começou a responder. Ondas se separavam como se recebessem uma ordem maior do que qualquer força da natureza. Uma muralha de água surgiu à direita e à esquerda, e no meio delas, um caminho seco se formou. Não era feitiçaria. Não era truque. Era a resposta do céu à fé de um homem. O povo caminhava entre as paredes de água com olhos arregalados e corações acelerados. A cada passo, o medo de que tudo desabasse, mas também a certeza de que estavam no centro da vontade divina. Atrás deles, Faraó e seus carros de guerra vinham em velocidade. O orgulho do Egito não reconhecia limites, nem mesmo diante do milagre. Atravessaram também o caminho seco, mas não perceberam que aquele caminho não era para eles. Era um presente para os filhos da promessa, não para os opressores. Quando o último hebreu pisou em terra firme do outro lado, Deus falou novamente. Moisés, agora com mãos firmes e fé inabalável, estendeu o cajado mais uma vez. E como uma cortina que se fecha após o fim de um ato, as águas voltaram ao seu lugar. O mar engoliu os guerreiros, os cavalos, os gritos. E o silêncio reinou. Não um silêncio de medo, mas de reverência. Um momento eterno em que o céu havia interferido na terra. O cajado de Moisés, em si, não tinha poder. Mas nas mãos de alguém obediente, se tornou uma extensão do próprio Deus. Essa história nos lembra que o impossível não é determinado pelas circunstâncias, mas pela disposição do coração em confiar. Deus não procura especialistas. Ele procura disponíveis. E através da obediência dos simples, ele realiza o extraordinário. Hoje, talvez não tenhamos um mar diante de nós ou um exército em perseguição. Mas há problemas que parecem intransponíveis, dores que nos cercam, decisões que nos paralisam. E em meio a tudo isso, Deus continua falando. Ainda hoje, Ele chama homens e mulheres comuns a simplesmente estenderem o que têm em mãos, sua fé, sua voz, sua coragem, e deixarem que o milagre aconteça. A história do cajado de Moisés é mais do que um relato antigo. É uma convocação para todos que ousam obedecer. Pois quando a obediência encontra o comando divino, até o mar mais profundo se abre em caminho.